agracia com seus conhecimentos. Bom, aqui ao lado, na caixinha de bate-papo, vocês podem estar, durante a apresentação, fazendo perguntas e tirando as suas dúvidas. No final, o Dr. Hector vai estar respondendo para vocês, para a gente, na verdade, né, que a gente também está aqui muito interessado nesse assunto. E a gente também coloca à disposição a plataforma do Telesaúde, para que vocês possam estar fazendo depois teleconsultorias. O Dr. Hector também é um dos nossos teleconsultores, e a gente também está aqui à disposição para mais esclarecimentos para vocês. Eu vou passar a palavra para o Dr. Hector. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. E então vamos falar hoje um pouco do papel da atenção primária nos cuidados das pessoas com doenças raras. Os meus dois principais objetivos hoje é de destacar a importância que tem a atenção primária nos cuidados das pessoas com doenças raras e falar um pouco também das políticas públicas aplicadas aos cuidados dessas pessoas aqui no Brasil e no Espírito Santo, que é uma coisa relativamente nova e que a gente precisa divulgar. Fiquem à vontade, como a Valesca falou, de digitar, interromper, perguntar, questionar a qualquer momento, né, durante os slides, se não estiver entendendo alguma coisa. Vamos lá então. Para começar, eu queria questionar vocês, nesse slide que vocês estão vendo, quem é que vocês acham que tem uma doença rara? Então vocês estão vendo aqui um bebê, uma menina, 2 jovens adultos, inclusive uma mulher grávida, e 2 senhores. Né? A gente tem aqui exemplos de todas as fases da vida. Olhando assim, dá para a gente dizer quem é que tem, quem é que não tem uma doença rara? Alguém arrisca? O Harry está falando que não dá para dizer. Isso aí, Jânia também. Então é isso mesmo. Olhando, não dá para a gente dizer ou afirmar essa pessoa tem ou não tem uma doença rara. As doenças raras elas estão realmente bem distribuídas ao longo do ciclo de vida, apesar de terem um certo predomínio na faixa pediátrica. Né? Crianças têm uma maior frequência de doenças raras, especialmente aquelas de cunho genético. E aí, se a gente for olhar em questão de Brasil, nós temos 15 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. Então, quando a gente agrupa todas as doenças raras em conjunto, elas são, na verdade, muito frequentes. Né? Individualmente, elas são raras, mas nós temos mais de 7 mil doenças raras. E aí isso perfaz 8% da população brasileira convivendo, né, com algum tipo de doença rara em qualquer fase da vida. Se a gente olhar esse número para o estado do Espírito Santo, seriam mais de 300 mil capixabas com alguma doença rara. E aí, contextualizando com a atenção primária, quando você está responsável por uma área de uma equipe de saúde da família, em torno de 4 mil pessoas, nós teríamos, então, 320 a 400 pessoas com alguma doença rara no seu território. Eu estava falando antes aqui com a Valesca e ela também achou que não é desprezível. Né? Então, às vezes a gente tem que parar para revisar se a gente está identificando esse número de pessoas com alguma doença rara na nossa prática diária.
Só para reforçar, aqui embaixo do slide está falando, né? A definição de doença rara é uma definição por prevalência. Então, qualquer doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil, ou 1,3 pessoas a cada 2.000, ela é considerada rara. Essa é a definição mais direta, mais prática que a gente tem para classificar uma doença como rara ou comum. E aí, fazendo um contexto entre doença rara e etiologia genética, causas genéticas, a gente tem já estudos desde 2004 mostrando que 1 em cada 10 pessoas atendidas na atenção primária possuem um forte componente genético na sua causa de queixa. Se a gente pensar em 20 pacientes atendidos no dia, 2 vão ter um forte componente genético na sua queixa, na atenção primária. E até isso justifica por que eu estou aqui falando disso, né, de doença rara. 80% das doenças raras têm origem genética. Então, a maior parte desse grupo das doenças raras, ela tem uma etiologia genética. E por isso a importância da gente estar tentando divulgar isso daí. Quando a gente fala numa doença genética, numa doença hereditária, quando você identifica uma pessoa com doença rara na atenção primária, isso vai trazer benefício não só para ela, mas para a família também. Porque quando a gente está falando de algo que é hereditário, outras pessoas podem ter o risco de também desenvolver aquela doença, ou tem o risco de terem um filho com aquela doença. E isso é importante para o aconselhamento, para a orientação, para o planejamento dessa família como um todo. Além de que, para diversas doenças raras, a gente não tem um tratamento medicamentoso, mas a gente tem todo um plano de ação que a gente pode desenvolver para diagnóstico precoce, triagem de anomalias que a gente sabe que são mais comuns em certas doenças e até mesmo um planejamento preventivo do surgimento de algumas condições relacionadas com certas doenças raras, como o câncer hereditário, que eu vou comentar daqui a pouco. Um ponto que eu gosto de destacar bastante na atenção primária, que ajuda muito na identificação de doenças raras, especificamente as doenças de etiologia genética, é a história familiar. Quando você está... Eu falo que o genograma é um passo a mais. É o heredograma que eu construo avançado, porque além de ver a questão da relação familiar, das gerações, filhos, abortamentos, você também consegue analisar as relações sociais dentre os indivíduos ali da família, os que influenciam positivamente ou os que influenciam negativamente. E isso dá um ganho muito maior do que analisar só a parte biológica, que é o que a gente faz no heredograma. Mas além dessa questão social, que eu sei que é bem desenvolvida, esses fatores de conflito que são analisados no genograma, se você parar para olhar, você pode também, ele pode te auxiliar como uma ferramenta de detectar famílias com câncer hereditário, famílias onde você tem casos de abortamento de repetição, famílias onde tem uma deficiência intelectual em várias gerações, ou doenças cardiovasculares numa idade precoce, e todos esses são fenótipos que podem indicar a presença de uma doença rara que até aquele momento ele não foi suspeitada naquela família. Bom, só para contextualizar, para deixar isso mais claro para vocês, se a gente for olhar aqui no Brasil, no período de 99 a 2009, as mortes neonatais por malformações congênitas, elas subiram, duplicaram de 12% para 25%, sendo que atualmente é a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil. E a maioria dessas malformações congênitas, ela vai ter algum componente genético ou mesmo algum componente ambiental que vai influenciar no desenvolvimento normal daquele bebê dentro do útero. E nesse ponto tem como a gente tentar mudar um pouco isso daí, principalmente partindo de atenção primária e até com medidas de prevenção primária. Aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco, a gente pode lançar mão de prescrição de ácido fólico pré-concepcional, orientação quanto ao uso de álcool durante a gestação, orientação quanto à vacina
antes de engravidar, principalmente na questão de vacina para rubéola, e manejo quanto ao uso indiscriminado de medicamentos que podem ter efeito teratógeno para o bebê durante a gravidez. Isso tudo na atenção primária pode ajudar a reduzir bastante essas anomalias congênitas aqui durante a infância. Um outro tópico também que eu acho importante reforçar, até porque hoje saiu na maioria dos jornais, né, eu botei a foto aqui da Angelina Jolie, o câncer é a segunda causa de óbito na população em geral, principalmente numa população que a gente tem hoje, que está envelhecendo mais, está vivendo mais. Dentro dos tumores, a estimativa é que 5 a 10% deles sejam hereditários. Hereditário que tem um gene fortemente atrelado ao desenvolvimento desse câncer. E aí, quando a gente tem uma família com câncer hereditário, o manejo dessa família muda completamente. É bem diferente você ter um câncer de mama hereditário do que ter um câncer de mama esporádico, que acontece numa mulher de 68, 70 anos, por exemplo. No caso, Angelina Jolie, o ano passado, veio a público e falou que fez uma mastectomia, né, uma retirada preventiva de ambas as mamas. Hoje, ela divulgou que ela fez uma retirada preventiva de ambos os ovários, porque a mãe dela faleceu de câncer de ovário em torno dos 39 anos de idade. Né? Isso é um exemplo de uma medida, para alguns um pouco drástica, do que pode ser feito no caso de quando você se identifica uma família com câncer hereditário. É claro que essa medida não é uma medida definida em 100% dos casos, a decisão é sempre do paciente e existem outras maneiras da gente diminuir esse risco de câncer. Você pode lançar a mão de técnicas preventivas, ressonância, mamografia, até mesmo medicamentos que diminuem o risco desses tumores. E aí a gente também tem um outro grupo de câncer hereditário que é muito comum, que é o câncer de cólon, tanto com pólipos ou sem pólipos também. Então tem vários casos que às vezes não são diagnosticados, né? Uma família onde várias pessoas morrem de câncer com 35, 40 anos, que não é a idade habitual para ser acometido por um câncer, né? Um câncer agressivo. E aí também, genograma de novo pode ajudar a suspeitar de doenças raras nessa família. Do ponto de vista do paciente, o que vale a pena reforçar é que o que eles mais se queixam de dificuldade são falta de acesso a um diagnóstico correto, falta de cuidado adequado depois do diagnóstico, falta de informação. Eles queixam muito que ninguém nunca levantou aquela hipótese, sugeriu ou informou ele sobre o diagnóstico, sobre que poderia existir um diagnóstico de doença rara para explicar aqueles sinais e sintomas que ele estava passando. E mesmo depois do diagnóstico, eles têm consequências emocionais e sociais de exclusão, discriminação, falta de oportunidade, porque eles acabam se sentindo isolados do resto da sociedade pela condição que eles têm, já que eles não encontram ninguém com aquela mesma condição e reclamam que a equipe de saúde também desconhece aquela condição para fazer o manejo. Aqui são alguns dados do Reino Unido, onde lá a média para uma pessoa com doença rara chegar no diagnóstico adequado é em torno de 5 anos. Nesse período de 5 anos, ela passou por 8 médicos diferentes, em média 4 da atenção primária e 4 da atenção especializada, e recebeu 3 diagnósticos errados até chegar no diagnóstico definitivo. Então isso para a gente ver como é que é uma odisseia, né? Como é que é algo penoso para esse paciente, não só para o paciente, para a família, né? Para os pais, quando é um paciente pediátrico principalmente, essa peregrinação que eles fazem até chegar num diagnóstico definitivo. E é esse ponto que eu vou tentar reforçar um pouco mais daqui a pouco, de gatilhos, né? Bandeira vermelha de quando alguém que está ali na atenção primária, no cuidado de rotina, no dia a dia, quando suspeitar que aquele paciente pode ter uma doença rara e fazer uma referência para um diagnóstico precoce. Então, assim, isso a gente reforça que ter um certo conhecimento, habilidade de pensar em doença rara, em doença genética, é fundamental para qualquer profissional de saúde. E, ao mesmo tempo, profissionais da atenção primária têm várias qualidades importantes para uma boa interação com pessoas que têm doenças raras. E aí, nesse, eu gostaria de destacar principalmente que quem está na atenção primária normalmente tem um
entende bem o impacto de uma doença no indivíduo, na pessoa, na família e na comunidade. Também tem uma habilidade em promoção de saúde, técnica de triagem e de aconselhamento, e especialmente tem um vínculo mais próximo, tanto com aquela pessoa quanto com aquela família. Eu diria que eu destacaria essas 3 qualidades como fundamentais para ter sucesso nos cuidados de uma pessoa que tem uma doença rara. E isso eu vejo que a maioria das pessoas que está na atenção primária tem. Não tem necessidade de ter um conhecimento profundo em genética, mas eu também diria que 3 pontos são fundamentais para ter uma boa adequação, né, que seria o primeiro ponto. Esse eu vou tentar reforçar um pouco mais daqui a pouco, é saber reconhecer padrões, fenótipos, associados com doenças raras nos diferentes ciclos de vida. Porque só você reconhecendo, suspeitando que aquele paciente possa ter uma doença rara, é que você então vai conseguir passar para o segundo ponto, que é encaminhar de uma forma adequada para um serviço de referência para promover um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, para grande parte das doenças raras, faz muita diferença para aquela pessoa e para a família dela. E o terceiro ponto que também é fundamental, e isso eu digo de experiência pessoal, coordenar e manter o acompanhamento adequado em conjunto com o serviço de referência. Eu tenho equipes de atenção primária que são fenomenais e que acompanham o paciente em conjunto comigo, pacientes que têm diagnóstico de doença rara. E isso faz toda a diferença para o paciente e para a família. Aquela equipe que se envolve no acompanhamento, que quer entender, que liga, tira dúvida, esclarece conflito, conta para a gente o que a gente não está entendendo também dos conflitos familiares, de problemas que estão acontecendo na comunidade, muda completamente como é que a gente pode ajudar no manejo dessa família e desses pacientes. Então, coordenar os cuidados desses pacientes na atenção primária é fundamental. E os próprios pacientes contam, quando a equipe funciona bem, como é que eles se sentem bem mais acolhidos e tranquilos, né, com isso. E aí, fazendo um contexto com o que a gente está vivenciando hoje, em 2014 o Ministério da Saúde publicou uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras no SUS. Ou seja, é algo recente, onde ele define tanto a atribuição da atenção primária, quanto de atenção especializada, cadastros de centros, serviços de referência. É uma política que está ainda engatinhando, mas é um passo muito importante, principalmente assim, na questão de mostrar que existe uma política pública e uma rota a seguir por esse caminho. E no Estado também existe uma portaria estadual que fala sobre o tema, também reforçando a importância do papel da atenção primária e destacando que é importante ter medidas de ação de educação contínua sobre o tema em quem está lidando, né, com doenças raras na atenção primária. E até esse um dos pontos principais de estar fazendo essa webconferência, que é deixar esse alerta aí para os profissionais que estão trabalhando na atenção primária, de suspeitar disso, né, que isso existe, não é tão raro assim como a maioria pensa. Só que, quando a gente vai ver a realidade do Brasil, quase 80%, né, esses são estudos de São Paulo, quase 80% dos profissionais de saúde não se sentem preparados para prestar cuidado ou avaliar um paciente com doença genética. E aí, 92% gostaria de participar de algum curso, de alguma capacitação sobre isso, sobre doença rara ou sobre genética médica, porque realmente na faculdade a gente pode dizer que existe um viés de ensinar muito a genética básica, aquela genética de laboratório, e esquecer de contextualizar isso com a clínica, com a semiologia, né, com a clínica médica, com a pediatria, e isso fica completamente fora do contexto do dia a dia de um médico. E aí, quando a gente vai avaliar conhecimento sobre teratógeno, drogas que podem causar alterações no desenvolvimento normal do bebê, mais da metade dos profissionais não se sente seguro ou não conhece efeito de drogas teratógenas. Também,
metade dos enfermeiros e médicos desse estudo não sabiam orientar sobre um resultado de teste do pezinho alterado. Né? Não sabia ler e interpretar o teste do pezinho para aquelas doenças básicas que estão no programa de triagem neonatal. Ou seja, isso tudo mostra o quê? Que a gente tem mesmo, não adianta tapar o sol com a peneira, e a gente tem que lançar a mão de algumas medidas educativas para melhorar esses números aqui. Quando eu falei lá do genograma, a gente também, nesse estudo, a gente levantou a questão de: você sabe realizar um heredograma? 41% falou que sabia realizar um heredograma. E mais ou menos 40% também falou que sabia identificar o padrão de herança. Ah, é uma herança genética com um padrão autossômico dominante, igual esse heredograma aqui do slide, ou é um padrão autossômico recessivo, ou é ligado ao X. Só que aí quando eles foram testados, quase 80% não conseguiam interpretar corretamente esse padrão de herança, esse padrão de transmissão genético. Ou seja, mostrando que a gente precisa mesmo trabalhar, divulgar isso melhor para melhorar a capacitação de quem está na atenção primária a fazer esse suporte. Como é que a gente vai possibilitar essas melhorias? Educação continuada e principalmente focar em medidas preventivas. E aí, medida preventiva, eu gostaria de destacar, e eu queria estimular quem está hoje aqui na webconferência, de mandar depois, essa semana que vem, pedidos de teleconsultoria sobre esses temas, até para tentar desenvolver algumas atividades aí nos territórios de vocês, nas equipes de saúde da família de vocês. Por exemplo, uso de ácido fólico, suplementação de ácido fólico em mulheres que querem engravidar. Então, a gente fez um estudo aqui no estado e durante 2 anos a gente avaliou todos os bebês que nasciam em 2 maternidades do estado procurando por anomalias congênitas. E nesse período a gente viu que menos de 25% das mulheres grávidas aqui no estado usavam ácido fólico. Quando a gente tem... isso não foi nem perguntando se usou o ácido fólico antes de engravidar. Quando se questionava sobre o uso de ácido fólico antes de engravidar, isso caía para menos de 12%. Ou seja, é uma taxa muito baixa. E quando você prescreve ácido fólico pré-concepcional, pelo menos 1 a 3 meses antes da mulher engravidar, ou seja, mantém o anticoncepcional e já começa a suplementação com ácido fólico, isso pode diminuir em torno de 70% defeito de tubo neural. Isso inclui anencefalia, meningocele, meningomielocele, que são defeitos graves que vão deixar sequelas para o resto da vida. Ou seja, uma prevenção bem alta que a gente está deixando de fazer. E é fácil, é um medicamento que está disponível na unidade básica de saúde, na maioria das vezes, porque é uma vitamina também usada para o tratamento de outras doenças, como anemia. Vacinação de rubéola, checar se mulheres na idade fértil estão vacinadas, especialmente com rubéola, para prevenir o quê? Prevenir rubéola congênita. Né? Uso de álcool durante a gravidez. A gente sabe que mais ou menos 30% das mulheres que bebem durante a gravidez vão ter um bebê com o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, que é um conjunto de malformações que inclui microcefalia, alteração de face, problemas cardíacos, retardo mental importante. E um outro percentual de bebês que nascem de mulheres que ingeriram álcool durante a gravidez vão ter vários outros problemas de comportamento, dificuldade escolar, déficit de atenção, hiperatividade. Então, hoje se diz que assim, tolerância zero, não existe dose segura para álcool durante a gestação. O recomendado é abstinência alcoólica durante toda a gestação. Mas isso precisa ser orientado também, né? A mulher precisa saber disso e escutar isso. Porque a gente atende, depois eu vejo no ambulatório de genética, chega o bebê com microcefalia, cardiopatia, aí eu vou perguntar, fumava, bebia durante a gravidez? Ah, bebia durante a gravidez, mas ninguém nunca falou comigo que eu não podia beber durante a gravidez. E aí não tem mais como voltar atrás.
Então é uma prevenção também relativamente simples, que pode ser feita através de campanhas, reunião com grupo de gestante, com mulher em idade fértil, né, em cada equipe. A outra questão também é o enfoque com teratógenos, medicamentos que podem levar a malformações no bebê. Então, se você já tem uma mulher que faz um tratamento para hipertensão arterial, ou faz um tratamento para epilepsia, ela está planejando gestação, né, tudo isso envolve planejamento familiar, discutir sobre planejamento familiar. Será que o medicamento que ela usa para hipertensão é o adequado para uma mulher que quer engravidar? A gente já teve caso aqui de mulheres que usaram captopril ao longo de toda a gestação e o bebê nasceu com agenesia, com falta de um rim, ou nasceu com alteração de ossos da calota craniana, justamente por causa do medicamento que não foi trocado, né? Medicamento para epilepsia pode impactar em fenda labial, fenda palatina, e aí tem como você tentar manejar isso de maneira preventiva, né? Tudo isso é importante também como medidas de ações de prevenção primária na atenção primária. Então, o trabalho em conjunto, né, em equipe da gente, só tem a melhorar para os pacientes, para os resultados para os pacientes, né, para os cuidados dos pacientes que têm doenças raras. E aí eu queria instigar vocês que estão na web a, sempre que surgir uma dúvida, bom, atendi um paciente hoje que tem uma doença rara, queria saber um pouco mais sobre essa doença, para eu melhorar os cuidados de saúde dele, saber monitorar melhor isso, ou atendi uma família, eu tenho uma suspeita de que pode ser um câncer hereditário, porque tem 4 pessoas do mesmo lado da família com câncer de mama em idade precoce. Ou atendi uma gestante grávida que tem um histórico prévio de um bebê que faleceu por algum motivo de anomalia. Vocês podem entrar no site do Telesaúde, Espírito Santo, e pedir uma teleconsultoria. Nós, do grupo da genética do Hospital Infantil da César, nós somos cadastrados como teleconsultores, e aí os telereguladores eles vão regular essas teleconsultorias, encaminhar para a gente vai devolver para vocês, tentando explicar da melhor forma possível. Né? A gente tem vários casos de sucesso, a gente tem história de dentista de equipe de saúde da família que suspeitou de uma doença rara, mandou um pedido de teleconsultoria, a gente conseguiu fazer todo o manejo, os exames, inclusive, antes mesmo do paciente chegar na consulta com a gente no hospital. Ele já chegou com tudo pronto e já muito bem orientado pela equipe de saúde. Dúvidas sobre resultado de teste do pezinho, outros testes ou outras condutas de doença rara também. Então a gente fica à disposição aí por teleconsultoria para esclarecer isso melhor para vocês. Uma outra referência que eu gostaria de divulgar para vocês é esse link do Telesaúde do Rio Grande do Sul. No final do ano passado, o Telesaúde Rio Grande do Sul, junto com a Sociedade Brasileira de Genética, promoveu um curso de formação sobre doenças raras pelo Telesaúde. E essas aulas, tanto o PDF quanto os vídeos, elas estão disponíveis nesse link e vocês podem baixar o material. Ela vai falar sobre os principais grupos de doenças raras, os principais eixos, anomalias congênitas, deficiência intelectual, erros inatos do metabolismo e as doenças raras de origem não genética, que são as infecções raras e as imunodeficiências raras também. E a gente também tem as doenças reumatológicas e inflamatórias raras, nesse grupo de doenças genéticas não raras. Como uma forma de aumentar um pouco esse alerta do dia a dia de vocês na atenção primária, eu selecionei um trecho de um artigo científico publicado numa revista de atenção primária, que ele sugere uma mnemônica que ele fala assim: família genes. Quando suspeitar que uma pessoa que você está atendendo lá na atenção primária tem uma doença rara. E aí ele fala assim, lembra do mnemônico família genes. Então o F é de história familiar. Ele fala assim, sempre que você vê num genograma vários irmãos ou vários indivíduos da mesma família de gerações diferentes
afetados, pensa que você pode estar frente a uma família e uma pessoa com uma doença rara. Né? Esse seria o F, então, do família genes. Mas, é claro, doenças raras podem surgir como o primeiro caso ou caso único numa família. Então, mesmo que você tenha só um único caso, a gente vai ver o resto das letras, um único caso não exclui que você esteja na frente de uma doença rara também. E aí a gente passa para o G. G é de grupo de anomalias congênitas. Você está vendo um bebê na consulta de puericultura que tem 2 ou mais anomalias congênitas juntas. Ou seja, um bebê que tem, vamos supor, uma malformação cardíaca e uma fenda labial. Ele tem 2 anomalias. Ou ele tem um dedo a mais junto com uma cardiopatia congênita. Ou uma mancha extensa na pele junto com um outro defeito congênito. Uma hipospádia junto com uma fenda labial. São duas anomalias congênitas. 2 ou mais anomalias congênitas aumentam muito a chance da gente estar frente a uma criança com uma síndrome genética. Então, isso também indica uma referência a suspeitar de uma doença rara. O primeiro E, é de extremo, ou apresentação excepcional de uma condição, de uma doença que deveria ser comum. Exemplo, um início muito precoce para o aparecimento de uma doença ou uma reação não usual, uma infecção, por exemplo. Aqui a gente pode dizer assim, paciente tem câncer de mama com 20 anos de idade. Não é o habitual. O habitual é a gente ter câncer de mama em torno dos 65 anos. Então, isso é uma apresentação extrema. Câncer de mama no sexo masculino não é comum. Então, é uma apresentação extrema também. Uma infecção extremamente grave, uma sepse após uma intercorrência comum. Né? A gente pode estar frente a uma imunodeficiência congênita, uma imunodeficiência primária. O N é de atraso no neurodesenvolvimento ou neurodegeneração. A maioria das síndromes genéticas, elas cursam com um atraso do desenvolvimento, déficit intelectual. Principalmente no caso onde está tendo regressão, perda das habilidades numa criança, é uma criança que falava, ela parou de falar. É uma criança que estava indo bem na escola e agora ela parou de escrever, está tendo queixa referente ao professor que ela não se concentra mais. A gente pode estar frente a um quadro de uma leucodistrofia, um quadro de regressão neurológica infantil com deteriorização que pode ser uma doença rara. Uma mucopolissacaridose, uma adrenoleucodistrofia ligada ao X, que é a doença do filme do óleo de Lorenzo, ou mesmo também uma deteriorização neurológica no início precoce em adultos. Suspeitar de uma doença rara. O segundo E do genes é também extremo ou doença excepcional. É um tumor muito raro, ou múltiplos tumores, ou múltiplas doenças no mesmo paciente. O paciente já teve 6 melanomas de pele. Isso não é habitual. Ele pode ter uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. O paciente tem tumor bilateral. Bilateralidade é uma coisa também que fala muito sobre genética, sobre ser hereditário. Teve tumor nas 2 mamas, teve tumor nos 2 rins, tem lesão bilateral renal, né? Tem lesão bilateral no fundo de olho. Isso tudo tem que levantar suspeita. E o último, que é o S do genes, é surpresa no resultado de laboratório. Então, o resultado vem extremamente anormal no indivíduo que a princípio você consideraria saudável. Um exemplo, um jovem de 30 anos, você pede uma dosagem de colesterol total e ela vem 550 mg por decilitro. Você pode estar na frente de um paciente com hipercolesterolemia familiar, uma hipercolesterolemia hereditária e várias outras pessoas na família também terem essa hipercolesterolemia e você poder lançar mão de medidas preventivas para evitar eventos cardiovasculares nesse paciente de maneira precoce. Né? Então, primeiro ponto quando eu falo desse S de surpresa no resultado de laboratório é confirmar se esse resultado é confiável.
resultado confiável, pensar que você pode sim estar na frente de uma doença rara, porque várias doenças raras dão aumento de lactato, aumento de colesterol, aumento de amônia, ou mesmo a gente tem doenças que cursam com colesterol muito baixo, deficiências laboratoriais também. Bom, eu vou deixar essas referências aqui para serem compartilhadas na página também, porque esses alertas, essas bandeiras vermelhas que eu resumi para vocês aqui, o artigo na íntegra é esse primeiro tópico que eu estou deixando aqui. Além disso, existem 2 livros, um livreto australiano de medicina da família e doenças raras e um site do Sistema de Saúde Britânico também com várias informações de doenças raras e genética que é possível consultar. E tem o link também da Política Nacional de Doenças Raras. A isso tudo eu acho que tem como, né, Valesca, deixar disponibilizado na página para quem tiver interesse consultar e dúvidas também específicas, precisando de alguma referência, alguma outra coisa, pede uma teleconsultoria e a gente responde sem problema nenhum. Bom, agora de apresentação em si, eu queria agradecer a todos por estarem participando. Eu vou encerrar aqui e aí a gente abre um pouco para responder as dúvidas, esclarecer o que o pessoal está questionando aqui no chat. Excelente apresentação, muito interessante, muito esclarecedora, doutor Hector. A gente está cheio de perguntas aqui, né? O pessoal está com várias perguntas. Eu vou começar com a pergunta do Dr. Marcelo Dalla. Ele pergunta, que evidências recentes foram publicadas sobre os benzodiazepínicos e malformações? Marcelo, evidências recentes eu tenho que revisar. Porque recente em doença rara e doença genética pode ter sido que hoje saiu alguma coisa diferente. Então eu teria que fazer uma revisão da literatura, uma consulta para te falar o que é que a gente tem de relação, quando é seguro usar, e até porque quando você pergunta o uso de benzodiazepínico e malformação, a gente tem que pensar também em período durante a gravidez. Isso é durante o primeiro trimestre, no segundo trimestre ou no último trimestre. Então, a mulher está no 6º mês de gestação e usou benzodiazepínico, ou está no 1º mês de gestação e usou. Tudo isso vai influenciar também. O Harry está falando aqui da dose do ácido fólico. 0,4 ou 5 mg. A maioria dos estudos multicêntricos usou a dose de 400 microgramas, né, 0,4 miligramas de ácido fólico. Só que o que a gente tem de mais fácil acesso aqui no Brasil são 5 miligramas. E os estudos mostram que usar 5 miligramas não traz mais benefícios do que riscos. Durante o período, né, que a mulher está tentando engravidar e até completar as 12 semanas de gravidez. Então, não tem problema prescrever 5 miligramas. Na verdade, em casos de recorrência de um defeito do tubo neural, por exemplo, uma mulher teve o primeiro filho e o primeiro bebê nasceu com anencefalia. Quando ela vai programar a segunda gravidez, a gente já prescreve 5 miligramas, como uma forma de potencializar essa ação. Né, fazer uma suplementação maior para diminuir ainda mais o risco dessa mulher. Então, pode sim, não tem problema em usar os 5 miligramas. Mas aí, para saber certo, específico, quando é que eu tenho que orientar, quanto tempo antes, quanto tempo depois permanece com o ácido fólico, manda também por teleconsultoria que a gente pode responder bem detalhado com os dados para vocês pelo site. A Jânia também está perguntando aqui, no caso de câncer de intestino, onde o pai e o avô morreram com a doença, seria correto a indicação com um médico especializado para avaliação da família, no caso, acredito aqui, né?
Então, nesse caso, é interessante destacar que, pelo que você está falando, eu entendo que o pai e o avô são da mesma família. Do mesmo lado da família. Ou seja, a gente tem duas gerações afetadas pela mesma doença. É claro, a gente teria que analisar outros fatores aí. Que idade que aconteceu esse tumor, qual é o tipo de tumor, em qual parte do intestino. Existem várias coisas que a gente tem que analisar para dar uma conclusão mais definitiva. Mas sim, duas pessoas de gerações distintas com caso de câncer de intestino já indicaria pelo menos uma consulta especializada. Doutor Marcelo deixou aqui um link da página da Associação Capixaba de Medicina da Família, em que é um texto do doutor Hector, que fala justamente sobre doenças raras na atenção primária. Então, está aqui, todo mundo pode estar acessando depois. Né? E o Harry pergunta, novamente, grávida, portadora de epilepsia, em uso de Gadernal e carbamazepina. Qual compromete menos? Carbamazepina? Então, na verdade, os antiepilépticos como um todo são drogas que têm um risco maior de teratogenicidade. E aí a gente tem duas coisas. Um é a mulher que está planejando engravidar e a gente tem um tempo maior de manejo para testar algum outro medicamento e para ver se ela fica livre também das crises de epilepsia, ou com a mulher já grávida. E aí, dependendo de em que mês de gravidez ela já está, às vezes nem vale a pena mexer nos medicamentos mais. Então, a gente não pode dizer assim, que tem um que vai comprometer menos ou mais. É bem uma definição individual do que ela, em que tempo que a gente está, o que a gente pode oferecer para uso e o que ela pode se manter utilizando. A gente tenta chegar num consenso do que é melhor para a mulher também e para o bebê, porque ter crise epilética durante a gravidez também não é benéfico para o bebê. Então, idealmente, em mulheres sabidamente com epilepsia, o ideal é fazer um planejamento prévio, a consulta prévia antes de engravidar. Ela usa 3 medicamentos, ela usa 4 medicamentos. Será que tem como a gente reduzir para 2, manter em monoterapia, definir qual é o melhor? No primeiro trimestre usar 1 ou 2, e aí no segundo trimestre em diante voltar com o terceiro ou com o quarto? O Harry está perguntando, na suspeita de doença rara, qual seria a nossa referência no estado para a pesquisa da patologia? Entendo eu. Então, hoje aqui no estado, eu falei daquela política nacional de doenças raras, né, que tem toda uma proposta de cadastrar centros estaduais para atenção à doença rara. No estado ainda não tem nenhum centro formalizado, né, formalmente cadastrado como centro de doença rara pela portaria do Ministério. Mas o que a gente tem hoje aqui o UCAM, conta com ambulatório de genética e conta com ambulatórios especializados. O Hospital Infantil, o Hospital Infantil de Vitória, conta com ambulatório de genética. E a Santa Casa de Vitória conta com um serviço específico para uma doença que se chama angioedema hereditário, que até pode ser uma webconferência mais para frente, né? A gente pode tentar fazer um convite para a doutora Faradiba, que coordena esse serviço lá, e ela vir divulgar um pouco, porque é uma doença que lembra um pouco uma alergia, um angioedema, mas é um angioedema que não melhora com o tratamento habitual, com corticoide, com antihistamínico. Né? Então, seriam essas 3 referências que a gente tem hoje para a questão de, em genética, doenças raras genéticas, o Hospital Infantil, o UCAM, e também o Centro de Triagem Neonatal da APAE para os casos onde o teste do pezinho vem alterado. O doutor Marcelo está aqui com... Isso. O que a Solange está botando aqui, que poderíamos sugerir que na suspeita se faça inicialmente uma teleconsultoria. Com certeza. Então, tendo uma suspeita, fazer uma teleconsultoria a gente já pode orientar também.
várias tomadas de decisão que podem ser feitas na própria atenção básica, desde complementação de história familiar, exame físico, envio de fotografia, de foto, de lesões, até mesmo a referência, qual seria o encaminhamento melhor, para qual serviço melhor. Assim, a gente está aqui realmente à disposição para isso, a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo, né? O doutor Marcelo está lembrando aqui, contribuindo com, falando que tem uma SOF, uma segunda opinião formativa, sobre esse assunto, que é os riscos associados ao uso de benzodiazepínicos durante o primeiro trimestre da gestação, né? Bom, eu acho que as perguntas foram... se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai encerrando por aqui, né? Lembrando que estamos sempre à disposição, estamos muito felizes, muito gratos com a presença de vocês, com a participação de vocês com a gente aqui, e mais agradecidos ainda ao Dr. Hector, que veio aqui nos prestigiar e nos trouxe essa excelente palestra, e estamos aqui finalizando. Nesse momento, se alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Então, pessoal, agradecer a todos também, agradecer o convite, agradecer a vocês que participaram da webconferência. Fico contente de vocês estarem aqui, porque assim, a ideia central é essa, é mostrar que vocês que estão aí na atenção primária são fundamentais para que os cuidados com essas pessoas que têm doenças raras sejam adequados, né? Sejam os melhores possíveis para eles. A Solange está verificando aqui, a Jânia fez uma pergunta. A pergunta relacionada ao câncer de intestino foi respondida. Sim. Foi respondida. Acho que é essa. Uhum. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Bom, estamos aqui. Então, Tchau. tchau.